Ok, muito boa noite. Aqui estamos nós mais uma vez, pela graça do nosso Deus. Muito bom tê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo. Aqueles que vão assistir pelo Facebook, ou pela internet, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram, seja muito bem-vindo aqui conosco nesta noite também. E se você pode, abre a sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. E vamos orar. Efésios 6. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite. Em nome de Jesus, obrigado porque podemos contar com a sua presença juntamente conosco, Pai. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Muito obrigado por essa oportunidade. Espírito Santo, vai de encontro das nossas necessidades, seja ela física, espiritual, emocional, financeira. Senhor, cura, Senhor. Aqueles que estão clamando por uma cura física, visita, Senhor, neste momento, cada um delas. Aqueles que estão clamando, Pai, com uma libertação, uma restauração de um ente querido, um milagre nas finanças, Senhor. Opera, Senhor, para a glória do Teu nome. Nós cremos que o Senhor pode fazer infinitamente mais. Por isso, ó Pai, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, uns pelos outros, e te pedimos, Espírito Santo, Senhor, unge nossos corações e fale conosco nessa noite. Por favor, em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém? Efésios capítulo 6, versículo 11. Está escrito: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Sabe, nós não vamos entrar nos detalhes aqui para frente, né? Aqui no versículo 12 fala que esse mundo é tenebroso, governado por espíritos do mal, e ele vai adiante falando do desarmamento, de defesa que nós devemos ter no dia a dia. Mas eu queria falar sobre as ciladas do diabo. O inimigo, ele é sagaz, ele vai mudando as suas estratégias para nos atacar, para nos manipular. E uma das portas que o inimigo usa para nos manipular, para nos fazer recuar, para nos fazer desistir da corrida da fé, é o medo. O medo é algo, sabe, que é uma das portas que o inimigo usa para nos fazer desistir da corrida da fé. Sabe, não são poucos de nós que nessa noite estamos inseguros, confusos, e muitas vezes, muitos de nós estamos fugindo, recuando, sabe, com medo, até medo de sair na porta de casa, sabe, e o inimigo, ele usa o medo para nos neutralizar na nossa corrida da fé. Sabe, amados irmãos, o diabo está sempre fazendo ciladas contra nós. E o alvo do inimigo sempre é nos fazer recuar, desistir, para fazer-nos, sabe, naufragar na fé. Naufragar na fé. E os dias são maus, e nós sabemos disso. O sistema todo se volta contra o povo de Deus. Lembrando que esse sistema jaz no maligno, de acordo com 1 João, capítulo 5, versículo 19 e 20. O mundo jaz no maligno. E o mundo jaz no maligno. E nós estamos neste mundo. E lembra que Jesus orou por nós, em João 17, ele diz: Pai, não os peço que os tires do mundo, mas que os preserve do mal. Que os preserve do mal. Sabe, amados irmãos, todos nós estamos sujeitos a ter medo, a ficar inseguros. E a maioria das vezes, sabe, esse medo está relacionado com alguma das experiências que nós tivemos no passado, seja fracasso, ou seja, atualmente. Sabe, o inimigo, ele vem com medo. Ele quer fazer você sentir inútil. E às vezes nós falamos: poxa, eu sou inútil. Mas lembra que o inimigo está fazendo as ciladas para fazer você se sentir um inútil. Mas nós não somos inúteis.
Não somos. Essa é uma mentira diabólica. Sabe? Às vezes sentimos medo, mas como nós agimos diante do medo? Essa é uma pergunta para cada um de nós, uma pergunta pessoal. O inimigo adora inspirar medo no povo de Deus, porque assim ele prova para si mesmo que é mais do que um anjo caído, que é mais do que um inimigo derrotado, que é mais do que um leão que ruge sem dentes, que ele consegue provar para si mesmo que ele, através das suas ciladas, das suas manipulações, ele consegue afetar o povo de Deus, neutralizar o povo de Deus, fazer com indivíduos, membros do corpo de Cristo, lavados pelo sangue de Cristo, salvos pela graça de Deus, naufraguem na fé. Desistem de correr a corrida que Deus estabeleceu para cada um de nós. O inimigo, ele prova para si mesmo que ele pode influenciar você na sua vida com Deus. Quando você e eu sentimos inúteis, com medo, inseguros, o inimigo dá gargalhada quando nós ficamos assim. Por isso é tão crucial que nós entendermos essa mensagem dessa noite. Ela é urgente para cada um de nós. Ela é urgente para cada um de nós. Em Marcos, capítulo 9, aliás, Mateus, capítulo 4, quando Jesus estava passando os 40 dias no deserto, nós sabemos que Satanás foi ter com Jesus. E ele fez algumas propostas para Jesus. Não é verdade? Mas no versículo 9 e 10 está escrito, ele disse, tudo isto te darei. Ele mostrou o mundo para Jesus, as riquezas do mundo, e disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Sabe, Satanás fez a proposta para Jesus, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Me adorares. Essa palavra adorares, adorar é a palavra do sentido de dar atenção a. Adorar significa dar atenção a. Satanás estava dizendo para Jesus, dê-me a sua atenção. Dê-me a tua atenção. Dê-me a tua atenção. Tem muitos de nós no dia de hoje dando atenção ao diabo, ao viver com medo de prosseguir na corrida que Deus estabeleceu para a sua vida. Sabe, o inimigo, ele quer a nossa atenção. E como ele faz isso? Uma das portas é o medo. É o medo. Ele quer fazer nos sentir medo. Quer que a gente fique ansiosos, inquietos, inseguros. Em 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. Está escrito, versículos 6 a 9. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, porque ele em tempo oportuno, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé. 1 Pedro 5, versículos 6 a 9. Resisti-lhe firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhado pelo mundo. Olha, o inimigo quer gerar medo, insegurança, quer que vivamos ansiosos, inquietos. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Sede sóbrios. Sóbrios fala de não viver desequilibrado nas emoções. Sede sóbrios. O inimigo está ao derredor, rugindo como leão, procurando alguém para devorar. Ele quer manipular a sua vida, a minha vida. Ele quer, com as suas ciladas, fazer nós sentirmos medo, pavor,
ter síndrome do pânico. Síndrome do pânico, que é a doença da moda dos últimos 10 anos. Sabe, o inimigo quer que você fique recluso em sua casa, no seu quarto, com medo de sair até mesmo da porta de casa. E assim ele consegue nos manipular para vivermos naufragados na fé. Sabe, amados irmãos, nós precisamos entender que Deus tem um plano perfeito para cada um de nós. Às vezes, Deus permite que passamos por momentos difíceis, nesses dias maus. Tudo que fazemos tem oposição, parece que dá errado. Parece que nada está acontecendo em nossas vidas. E às vezes, muitas vezes, nos convencemos de que realmente nada está acontecendo. Porque nós não temos discernimento da guerra espiritual que está ao nosso redor, ao derredor e nas regiões celestes, por causa das nossas vidas, da nossa corrida da fé. Dá para entender isso agora? Está dando para entender? Sabe? Dá para entender, sim, pastor, mas, sabe, a realidade é que parece que realmente nada está acontecendo. Quero dizer para você, talvez você está se sentindo fraco nessa noite. Ou talvez você esteja se sentindo forte. Na corrida da fé, proposta por Deus, não tem forte ou fraco. Tem sim o povo de Deus lavado pelo sangue de Jesus. Em Êxodo, capítulo 16, olha comigo, Êxodo, capítulo 16. Versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção, para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Versículo 20 e 21. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para o amanhã seguinte. Porém, deu bichos e cheirava a mal. E Moisés se indignou com eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Olha, tinha muitas pessoas que estavam fracos naquela época, no deserto. Imagina você estar caminhando no sol quente ou parado há 40 anos, caminhando pelo deserto. Né? Tinha muitos fracos, muitos velhos, muitas crianças, mas também tinha pessoas fortes, pessoas que estavam se sentindo vigorosos. E sabe, e se esses que estavam se fortes, vigorosos, eles pegavam, colhiam mais pão, maná, para o outro dia, mais do que os fracos, que conseguiam pegar só para aquele dia, para que eles pudessem comer naquele dia. E os fortes pegavam aquele monte, e no outro dia, eles iam procurar para comer. Estava podre, derretido, com mau cheiro. Os fracos e os fortes foram tratados da mesma maneira por Deus. Talvez essa noite você está se sentindo fraco. Ou você até fala, poxa, eu sou inútil mesmo, tudo que eu faço está errado. Olha, eu estou com medo, eu estou inseguro. Olha, Deus, Ele olha para você e para mim, mesmo que você se sinta fraco ou forte, Ele nos trata da mesma maneira. Ele sempre está agindo com graça, com misericórdia, com provisão, com segurança, cuidando, nos dando segurança para nós podermos correr a corrida que Ele propôs para cada um de nós. O medo, às vezes, é uma realidade em nossas vidas. Mas como nós agimos diante do medo? É isso que faz a diferença em todas as nossas vidas. A nossa fraqueza é o que mais o inimigo vai querer usar para gerar medo em nossas vidas. A nossa fraqueza
é o que o inimigo vai mais usar para gerar medo em nossas vidas. Por exemplo, se você se sentir fraco por não estar tendo várias pessoas ao seu lado, talvez você só tenha seu marido, sua esposa ao seu lado. Sabe o que o inimigo vai fazer? Ele vai afastar a todas as pessoas à sua volta para gerar mais medo e solidão na sua vida. E quantos de nós tememos a solidão? O inimigo, ele quer gerar medo, insegurança, solidão em nossas vidas, com as suas ciladas. Quando ele descobre que nós estamos fracos nessa área. Também, quando tentamos estar no controle de todas as coisas à nossa volta, o inimigo irá manipular esse sistema que jaz no maligno para nós influenciar. E muitos de nós sentirmos arrogantes, soberbos, e nos convencerá que por não ter controle de todas as coisas, estaremos perdidos. E assim, gera medo e insegurança em nossos corações. Medo e insegurança em nossos corações. Lembra que quando Jairo encontrou com Jesus, ele clamou especificamente por sua filha, que estava prestes a falecer e faleceu. O que Jesus disse para Jairo? Não temas, não tenha medo, crê somente. Aqui estamos nós nessa noite. O inimigo quer gerar medo em nossas vidas. Se essa é a sua realidade nessa noite, você está com muito medo, sentindo pavor de qualquer área da sua vida, qualquer situação, falta de dinheiro, relacionamento destruído, ou qualquer outra coisa, uma doença, sabe? Jesus disse, não temas, crê somente, não tenha medo, eu estou contigo. Jesus é poderosíssimo e pode curar, pode cuidar, pode prover, pode fazer infinitamente mais em nossas vidas, em todas as áreas das nossas vidas. Salmo 118, versículo 6. O salmista disse, o Senhor está comigo, não temerei. O Senhor está comigo, não temerei. Josué, capítulo 1, versículo 9. O que Deus disse para Josué? Não temas, ser forte, ser corajoso. Não temas, não temas. Eu estarei contigo em qualquer lugar que você for, eu estarei contigo. Não temas, ser forte, não tenha medo. Isaías 41, versículo 13, que eu falo aqui quase toda noite. Deus disse, eis que eu te tomo pela mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Não temas, eu te ajudo. Em Salmos 23, versículo 4. O salmo famoso do pastor, nosso pastor, no versículo 4 fala, não temeria mal algum. Eu vou temer mal algum. Não vou temer, vou confiar em Deus. Vou levantar a cabeça. Salmos 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. O meu pastor. O Senhor é meu pastor. Sabe? Como você está agindo e eu estou agindo diante do medo? Salmos 23, versículo 4. Né? O Senhor é meu pastor, né? E ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu cajado, o que é? Me consola. Cuida de mim, como pastor. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Deus disse, tenha bom ânimo, não temas, no discurso de Moisés, não temas, tenha bom ânimo, não temas. Em Salmos 34, versículo 4, Davi disse que o Senhor me livrou de todos os meus temores. O Senhor livra, Ele é poderoso para nos livrar de todos os nossos temores. Como você e eu agimos diante do medo? Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos capítulo 8, versículo 15. Nós não recebemos espírito de
escravidão para viver outra vez atemorizados, mas sim, como filhos de Deus, nós clamamos, Abba, Pai. Abba, Pai, nós corremos para Deus, nós somos chamados a correr para Deus diante dos medos da vida, no dia a dia, no nosso dia a dia. Não temas. Quando Jesus veio caminhando por sobre as águas, encontrar com os discípulos, naquela noite, as ondas estavam fortes, os ventos estavam fortes, as ondas estavam batendo no barco, e eles viram Jesus, eles pensaram que era um fantasma, e tiveram medo. Jesus disse, não temas, sou eu. Nessa noite, Jesus está dizendo, não temas, sou eu estou contigo, eu estou com você. Sabe, esse tempo vai passar, essa situação vai passar, eu estou contigo, não temas, creia somente, acredite somente, não tenha medo. O inimigo quer que sejamos crentes medrosos. Ele quer nossa atenção. Sabe, amados irmãos, Jacó teve medo. Em Gênesis, capítulo 32, olha comigo, Gênesis 32, rapidinho de terminar. E aqui está a conclusão da nossa mensagem nessa noite. Gênesis 32, versículo 7, né? No versículo 6, os mensageiros de Jacó voltaram, falando que Esaú vinha encontrar com ele 400 homens de guerra. Aí, versículo 7, então Jacó teve medo, e se perturbou. Jacó teve medo e ficou apavorado. E agora? O que eu vou fazer? Fugir de novo? Como em Gênesis, capítulo 27, versículo 41, quando Esaú falou que ia matá-lo, ele fugiu, picou a mula, fugiu para Padã Arã por 20 anos, e agora ele está voltando para a terra prometida, porque Deus mandou. Ele fugiu a primeira vez, agora a segunda vez. Ele teve medo. Mas sabe o que Jacó fez? Versículo 9. E orou Jacó, Deus de meu pai, Abraão, e Deus de meu pai Isaque. Ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, e eu te farei bem. Sabe, em vez de fugir, de novo, Jacó buscou a presença de Deus. No medo, mesmo com medo, mesmo inseguro, mesmo apavorado, ele buscou o Senhor. Ele orou, ele buscou a presença de Deus. E o que Deus fez? Deus mudou o coração de Esaú, de um coração raivoso para um coração amoroso. Não tem coração mais duro que Deus não possa quebrá-lo e transformá-lo de odioso para amoroso. Deus fez com Esaú. Jacó não fugiu de novo. Ele buscou o Senhor e o Senhor socorreu. Em 1 Reis, capítulo 19, Elias, depois de matar 400 falsos profetas, Jezabel disse que ia tirar a cabeça de Elias. E o que aconteceu? Elias ficou com medo. Ele, temeroso, ele picou a mula. Fugiu, né? Primeiro ele foi para um determinado local, da terra de Judá, deixou seu moço ali, e depois andou por 40 dias e 40 noites, até o Monte Horebe. E lá ele escondeu numa caverna. E sabe, quando nós estamos fugindo de Deus, Deus sempre vai atrás de nós. Viu, Lando? Deus sempre vai atrás de nós. Quando nós estamos escondendo de Deus, fugindo de Deus. E Elias, Deus foi atrás de Elias. Primeiro Deus mandou os corvos cuidar de Elias. E depois Deus disse para Elias, sai daí de dentro da caverna, porque eu vou passar. A minha presença passará aí na porta da caverna. Elias saiu da caverna, naquele lugar escuro, frio. Deus encontrou com Elias. Elias saiu da caverna e passou um terremoto, e Deus não estava nele. Fogo, Deus não estava nele. Um vento tranquilo.
suave. E ali estava a presença de Deus. Que paz, Elias. Que paz aqui, Elias. Muitos de nós estamos nas cavernas da vida, fugindo, com medo. E o inimigo tem tirado vantagem no medo em nossas vidas. Deus está dizendo nessa noite, sai da caverna. Sai da caverna. Sai. Como você está? Sai da caverna. Porque a minha presença está aqui contigo. Eu cuido de você. Eu uso corvos. Eu uso qualquer coisa, o que eu quiser. Eu uso para suprir suas necessidades, para te curar, para te libertar, para transformar a sua vida de dentro para fora. Eu sou poderoso para fazer infinitamente mais. Sai da caverna. Deus está dizendo, sai da caverna hoje. Sai de onde você está fugindo. Seja a caverna do seu quarto. Seja a caverna da sua sala. Seja a caverna, sabe, de uma área, de um problema, de um vício. Sai da caverna. Sai. Sai. Não tenha medo. Eu estou contigo. Crê somente. Eu te ajudo. Não temas. Jeremias diz, Senhor, no dia que eu te invoquei, o Senhor aproximou de mim e me dissestes, não temas, não temas. Lamentações 3:57. Não temas. Josafá, em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3, quando ele ficou sabendo que os moabitas e edonitas vinham contra ele, ele teve medo. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3, fala, Josafá teve medo. Mas o que Josafá fez? Fugiu? Não. Ele fez como Jacó da segunda vez. Ele buscou o Senhor, ele orou. E ele disse no versículo 12, Deus, meu Pai, não tenho força, nós não temos força, nós não sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão postos em Ti. Nossos olhos estão postos em Ti. Diante do medo, Josafá buscou a presença de Deus. E Deus disse, ó Josafá, essa peleja não é sua. Essa peleja não é sua. Eu vou pelejar a sua peleja. Vai encontrar com o seu inimigo. E porque eu pelejarei por ti. E Josafá foi. E ele encontrou com o inimigo atrás do Monte Cis. E o inimigo era só cadáveres. Os inimigos de Josafá, cadáveres. Porque Deus batalhou a batalha de Josafá. Deus batalha as nossas batalhas. Não temas, não temas. Não, às vezes não temos força, como Josafá falou. Às vezes não sabemos o que fazer, como Josafá falou. Mas Josafá diz, nossos olhos estão postos em Ti. Nossos olhos, nessa noite, diante do medo da vida, nossos olhos estão postos no Senhor, no Deus de toda a glória, no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E Deus batalha as nossas batalhas. E Deus está dizendo para nós hoje, não tenha medo, ser forte, ser forte. A mesma coisa que disse para Daniel em Daniel 10. Ó homem muito amado, ser forte, não temas, não temas. Não tenha medo, eu sou contigo, eu te ajudarei. Sabe, o que você e eu, nós temos feito diante do medo? Ficamos introspectivos, sentindo inúteis? Ou nós levantamos a cabeça, oramos e confiamos que Deus está cuidando de nós? E que Deus vai nos promover no momento oportuno? Que Deus vai fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou imaginamos? Que como em 1 Reis, em 2 Reis, capítulo 6, quando Eliseu e o seu moço, né, eles estavam diante de uma situação difícil, porque tinha um exército para acabar com Eliseu, mas só que ao redor de Eliseu tinha um grande exército de anjos para batalhar a batalha de Eliseu, e ele orou para o seu moço, e Deus abriu os olhos do moço, ele viu esse exército, e nós sabemos que mais para frente, né, no capítulo 6 de 2 Reis, né, teve uma fome muito grande, e sabe, naquele momento Deus disse para o rei através de Eliseu, amanhã nestas horas vai ter tanta abundância na terra como jamais visto. E o capitão do rei disse, mesmo que Deus abrisse janela nos céus, isso poderia acontecer? Incredulidade. Se for necessário, Deus abre as janelas dos céus. No outro dia, né, Deus usou quem? 4 leprosos, e teve abundância jamais vista, né? E aquele capitão que agiu com incredulidade diante de Eliseu, ele foi
atropelado e morreu, e não desfrutou da bênção que Deus fez no outro dia. Então, talvez na sua situação hoje é difícil, mas amanhã, se for necessário, Deus abre a janela dos céus e derrama o que já é nosso por direito por causa da obra consumada. Bênçãos sem medidas. Bênçãos sem medidas. Salmo 56, para a gente terminar. Salmo 56. Como você tem agido diante do medo? Você tem permitido o inimigo te jogar para trás e fazer você esconder na sua caverna? Ou você está levantando a cabeça e caminhando? Salmo 56, versículo 3 e 4 está escrito: Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. E nada temerei. E nada temerei. Em vindo o temor, o inimigo vem com as ciladas. Lembra de Efésios 6 que nós falamos no início? Para fazer-nos sentir medo, inseguro e fugindo nas nossas cavernas da vida, nós não vamos dar atenção ao diabo, aos seus demônios. Pelo contrário, hei de confiar em Deus. Em Deus ponho a minha confiança. Em Deus eu exalto e nada temerei. E nada temerei. Salmo 55, versículo 4 e 5 está escrito: Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então disse eu: quem me dera asas como uma pomba, voaria e acharia repouso. No versículo 22, está escrito: confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Coloca a sua confiança em Deus. Confie nele. Creia que Deus está cuidando de você. O amor lança fora todo medo. E Deus nos ama. E nós amamos a Deus. Em 1 João 4,18, e nós vamos terminar nessa noite. 1 João 4,18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Sabe? Lança fora todo medo. Confia que Deus está cuidando de você neste momento. Não temas. Não te assombres. Não recua. Não desista. O diabo está fazendo ciladas, como Efésios 6:11. Fazendo ciladas para gerar medo na sua vida, para te manipular, para fazer você recuar, para fazer você desistir, para fazer você naufragar a fé. Diga não ao diabo e sim ao Senhor. Vindo o medo, o salmista disse em Salmos 55, 3 e 4. Vindo o medo, eu hei de confiar em ti e nada temerei, porque tu disseste: eu estou contigo até o fim. Não temas, crê somente. O Senhor está conosco. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó está conosco. Não temas, crê somente. Jacó, a primeira vez, em Gênesis 27, fugiu. Mas a segunda vez, ele orou, buscou o Senhor. Elias fugiu. Deus foi atrás dele na caverna e achou. Deus está procurando você e eu falando: saia da caverna. Saia da caverna. Não temas. Eu estou contigo. Não te assombres. Eu sou o seu Deus. Josafá, diante do medo, ele buscou o Senhor. Não há forças em nós. Não sabemos nós o que fazer. Mas nossos olhos estão postos em ti. E Deus disse: a peleja não é sua, Josafá. É minha. Eu vou pelejar a sua peleja. Deus peleja as nossas pelejas. Confie nele. Descanse nele. Não temas.
nada temerei, disse o salmista. Deus está trabalhando agora em nossas vidas. Deus pode nos surpreender a qualquer momento. Confie nele. Como você e eu agimos diante do medo? Fugimos, procuramos uma caverna, seja o quarto ou nossa casa, em qualquer lugar, ou nós buscamos a Deus, oramos e descansamos, que Deus está cuidando, nós não somos inúteis, Deus está agindo em nossas vidas e Deus tem o melhor para nós. Amém? Amém? Aleluia. Se você está nos assistindo nessa noite e ainda não tem certeza da sua salvação, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. João Batista, quando viu Jesus, disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus veio para morrer pelos nossos pecados. Ele disse, com este propósito eu vim para essa hora, em João 12, 27. Ele disse, em João 10, 18, ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Jesus deu sua vida na cruz. Ele pagou um preço pelos nossos pecados, o sangue derramado, uma única vez por toda a eternidade. Por meio de Jesus, nós podemos ter a garantia de vida eterna. Se você ainda não tem certeza, Paulo disse em Romanos 10, 9, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, se você ainda não tem certeza, ore comigo. Onde você está e como você está, fala assim, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou e um dia, muito em breve, voltará para me buscar. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Salvador pessoal. Creio que o Senhor morreu no meu lugar e ressuscitou e um dia voltará. Toda honra e glória seja dada a ti. Muito obrigado por tão grande salvação. Em nome de Jesus. Amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5,17, nova criatura é, as coisas antigas já se passaram, tudo se fez novo. Se você orou assim pela primeira vez, por favor, entre em contato comigo, seja pelo Facebook, pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram. Fala, pastor, eu orei contigo, eu terei grande alegria em orar com você e te servir no que Deus nos permite. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que Deus nos dê um final de semana abençoado e livra-nos de todos os nossos temores, que nos dê confiança inabalável de que Deus de Abraão, Isaac e Jacó está cuidando de nós e Ele está conosco em todos os momentos, em todas as dificuldades nesses dias maus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.